diferentes patologias no consultório. Sou sócio embaixador da Leve Academy e a gente atua desde 2023 ativamente com o mercado de capacitação de médicos. A gente tenta ensinar os médicos a prescreverem cannabis, isso porque a gente sabe que só 1% de nós temos esse conteúdo a nosso alcance e 99% ainda não faz a mínima ideia de como começar a prescrever, aonde isso entra e como isso funciona. E aí a gente vem tentando ali como um serviço de formiguinha, aumentar essa porcentagem dentro da prática clínica. Hoje, a minha intenção aqui nessa aula é dividir ela em basicamente 3 etapas. Eu vou fazer uma breve e rápida lembrança do sistema endocannabinoide, só para que todo mundo, se alguém está entrando aqui pela primeira vez, tenha uma noção básica de como o cannabis medicinal pode funcionar e aonde ele age no nosso organismo. Num segundo momento, eu vou tentar trazer uma noção prática do dia, de como pensar em qual tipo de produto prescrever para um paciente e quais os tipos de produtos e as denominações que a gente tem disso no mercado. Obviamente apresentando para vocês uma marca de qualidade dentro do mercado, que é a FSB, apresentando o portfólio deles dentro dessas denominações farmacológicas que a gente tem. E aí eu vou trazer uma sequência de casos clínicos que usaram produtos diferentes dentro dessas possibilidades, para vocês avaliarem como está sendo a evolução de alguns pacientes em tratamento. Acredito que vocês vão ter dúvidas, vão ter colocações, opiniões, inclusive, sobre os casos e, às vezes, sobre alguma temática de algum caso específico do seu consultório. E eu fico sempre atento para que a gente consiga responder todas essas dúvidas. Então, se durante a aula você tiver alguma dúvida em algum momento, fica à vontade, pode levantar a mão aqui, eu paro e a gente conversa, ou se você preferir, não quiser abrir o microfone, pode colocar no chat, que eu fico atento ao chat e consigo parar e responder as dúvidas de todos vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a primeira etapa que eu comentei com vocês, que é a presença do sistema endocannabinoide. Afinal, para quem nunca ouviu falar, o que é esse sistema? Dentro de nós, dentro de todos os mamíferos, na verdade, o sistema endocannabinoide é um sistema fisiológico como qualquer outro. Eu tenho, o Alisson que estava aqui apresentando tem, todos vocês que estão me ouvindo têm um sistema endocannabinoide interno. Esse sistema endocannabinoide ele é composto por uma série de estruturas e ele tem um funcionamento fisiológico assim como qualquer outro sistema fisiológico do nosso corpo. Por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, por aí vai. Dentro desse sistema endocannabinoide, a gente vai ter os próprios endocannabinoides, que são substâncias produzidas pelo nosso corpo sob demanda, e aí nós temos 2 que são muito conhecidos, que são a anandamida e o 2-AG. Esses são os 2 principais, porque são os 2 mais robustos, os 2 mais concentrados no nosso sangue, e quando a gente faz estudos científicos para procurar esses endocannabinoides na circulação, são os mais abundantes. Esses endocannabinoides são substâncias que são produzidas sob demanda no nosso corpo. Isso traz uma característica única. A gente não armazena isso em vesículas, como outros neurotransmissores, por exemplo. A gente produz quando necessário e logo degrada após a ação deles. E aonde esses endocannabinoides agem? Eles agem em receptores. Existem 2 tipos de receptores que são os principais no nosso corpo, que são os receptores CB1 e os receptores CB2. Os receptores CB1, a gente vai ver hoje que estão localizados principalmente no sistema nervoso central, enquanto os receptores CB2 têm uma preferência de se localizarem a nível periférico, principalmente em células do sistema imunológico também. Vale lembrar que o sistema endocannabinoide, ele também interage com receptores diferentes, receptores de serotonina, receptores nucleares, e que podem ter ações diversificadas que não só nesses receptores clássicos canabinoides do tipo 1 e do tipo 2. Como eu já expliquei para vocês, eles são estimulados a serem produzidos e logo degradados. Portanto, enzimas metabólicas fazem parte do funcionamento desse sistema. E moduladores também podem interferir na ação desse sistema endocannabinoide.
Situações, por exemplo, muito estressantes, que podem determinar um aumento de substâncias como, por exemplo, a pregnenolona, podem determinar uma inativação do sistema endocannabinoide. E isso pode ser a porta de início para uma doença. Ao mesmo tempo, o próprio sistema endocannabinoide pode se autorregular e, portanto, pode se ativar ou desativar em alguns momentos. O principal endocannabinoide na nossa circulação é a anandamida. E ela tem algumas características interessantes. Ela é tridimensionalmente muito parecida com o THC encontrado na planta cannabis sativa. Ele foi o primeiro a ser descoberto já no início da década de 90, e ela tem uma ação muito importante como um agonista parcial dos receptores CB1 e CB2. Apesar de ter uma maior afinidade aos receptores CB1 do que aos receptores CB2, ou seja, uma maior afinidade aos receptores centrais do que os periféricos, a gente encontra níveis menores de anandamida do que de 2-AG no cérebro. Mas, como essa ação ela é muito mais localizada no receptor CB1, a gente vai identificar que a ação da anandamida está muito mais relacionada ao processo de modulação de funções centrais, como o humor, a memória, o apetite e a dor. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o 2-AG ele vai ter uma ação agonista completa tanto dos receptores CB1 e CB2, e ele vai estar abundante não só perifericamente, como lá no sistema nervoso central. O que traz para o 2-AG uma ação não só neuroprotetora, mas também ação periférica importante, como, por exemplo, uma ação anti-inflamatória e de proteção cardiovascular. Enfim, qual que é a função desses endocannabinoides? Por que eles são ativados? Por que eles são desativados? Por que eles atuam diretamente nesses receptores? A função desse nosso sistema endocannabinoide no organismo é plenamente procurar homeostase. Eu brinco com alguns pacientes, quando eu estou explicando, que todos os dias a gente tem um estímulo para uma crise convulsiva cerebral. Acontece uma liberação errada de neurotransmissores e que provavelmente desencadearia alguma alteração neurológica. Mas o nosso sistema endocannabinoide passa a ser ativado, diminui essa ação e promove, portanto, o não desenvolvimento de uma doença. Portanto, o sistema endocannabinoide tem uma função básica: manter a homeostase do nosso corpo. Quando a gente tem alguma patologia onde esse sistema endocannabinoide não está sendo suficiente, suplementar ao nosso paciente fitocannabinoides, que são substâncias derivadas da planta cannabis, pode ser a saída para que a gente consiga novamente uma homeostase. E é por isso que a gente tem uma pluralidade muito grande de ações do cannabis no nosso organismo. Porque nós temos receptores canabinoides no corpo todo, e a ação da suplementação provavelmente vai gerar homeostase não só para uma única patologia, mas para diferentes condições. Eu brinco com alguns pacientes, dizem para mim no consultório, e geralmente é verdade, eles têm duas dúvidas quando a gente vai falar sobre cannabis. A primeira é se eles vão ficar doidão com o remédio. Isso é sempre. Toda vez que o paciente vai falar, a primeira vez ele acha que ele vai ficar muito fora de si. E a gente tem que explicar a diferença dos fitocannabinoides, que é uma etapa da aula de hoje. E a segunda é que ele pensa assim, é um negócio meio milagroso, né? Porque o meu vizinho dá para o filho dele para tratar a epilepsia. O outro, a criança tem autismo e está tratando. Aí temos um idoso aqui, próximo de casa, que tem Alzheimer, por exemplo, e está usando cannabis. A gente já ouviu falar para tratamento de dor, para tratamento de ansiedade. E muitas vezes é a mesma substância que está sendo usada em todo mundo. E aí, quando você vai entender o porquê disso, que é essa interação de homeostase com os receptores, tudo faz muito mais sentido. Explicar isso para o paciente traz ele muito mais para dentro do tratamento também, tá? Como eu já expliquei, a gente tem esses dois principais receptores, lembrando que, apesar do receptor CB1 estar mais localizado no sistema nervoso central, e está muito mais, portanto, ligado à psicogênese da cannabis, com ações muito mais centrais, como memória, aprendizagem, coordenação motora,
regulação de apetite, ansiedade e neurogênese, a gente também tem receptores CB1 a nível periféricos, mas eles não são tão abundantes nessa região. Quando a gente vai falar sobre receptores CB2, os receptores CB2 eles já estão localizados muito mais a nível periférico, mas isso não significa que nós não temos receptores CB2 centrais. Por exemplo, as células microgliais são ricas em receptores CB2. E aí a gente entende que o papel de proteção neuronal e até comunicação entre neurônios mais distantes está muito relacionado a essa ação do receptor CB2. Tem alguns estudos de quadros, por exemplo, demenciais, que mostram que a biópsia do cérebro determina uma maior expressão de receptores CB2 em condições patológicas neurológicas. Como se o corpo estivesse tentando fazer uma ação maior desses receptores CB2 para tentar voltar para aquele estado de equilíbrio anterior. Mas a ação principal do receptor CB2 no nosso corpo, ela está relacionada ao controle das células imunológicas. A gente tem hoje, já relatado em literatura, receptor CB2 em macrófagos, em linfócitos do tipo T e do tipo B. E aí essa ação importante de controle de inflamação, ela é extremamente descrita na literatura. A gente sabe hoje que ela promove uma inibição da sinalização de vias inflamatórias, como, por exemplo, a COX-2, a TNF-alfa, a AKT e a IRK, e isso determina uma diminuição da produção de citocinas inflamatórias. E aí aqui, eu sempre faço uma pausa, porque esse slide ele explica para vocês o porquê que acontecem 50% das prescrições de cannabis medicinal no mundo hoje. 50% das prescrições, metade, acontece para tratamento de dor crônica. E aí, o tratamento de dor crônica, ele envolve uma ação tanto no receptor CB2, onde ele vai reduzir a inflamação perifericamente falando, como no receptor CB1, que está lá central, onde ele vai promover uma ação lá no cérebro interpretando diferente essa dor. É uma ação dual. E aí, por conta disso, o tratamento com canabidiol, por exemplo, no quadro de dor crônica, pode ser utilizado desde uma dor leve até uma dor crônica intratável. Uma característica muito única do nosso sistema endocannabinoide é a capacidade de, a nível central, no receptor CB1, fazer uma ação retrógrada. Nenhum neurotransmissor no nosso organismo consegue fazer uma ação no neurônio pós-sináptico e também uma ação no neurônio pré-sináptico. Essa característica de mecanismo retrógrado, que pode ativar o neurônio pós e também interagir com o neurônio pré para determinar um equilíbrio de ação, é uma característica única do sistema endocannabinoide, assim como não ser armazenados em vesículas e serem produzidos sob demanda. Esse slide mostra para vocês o porquê que trabalhar com medicações à base de cannabis medicinal é extremamente seguro para o paciente. Porque aí a terceira dúvida mais comum que o paciente traz na consulta é se ele corre risco de overdose ou de viciar nessas medicações. E a gente sabe que há pouquíssimos receptores, eles são escassos no tronco cerebral para a ação de canabinoides. Seja eles o canabidiol, o THC ou outro derivado da planta. Isso traz uma taxa de letalidade muito improvável. A gente não tem nenhum caso descrito na literatura e provavelmente nunca teremos de uma parada cardiorrespiratória por uso ou abuso de substâncias derivadas da planta cannabis, mesmo no uso recreativo de altas doses de THC. E isso traz segurança para a gente, porque algumas medicações que são vendidas na farmácia possuem a capacidade de deprimir o centro cardiorrespiratório, como, por exemplo, a morfina. Mas o cannabis em si, o paciente, por uma situação até mesmo de preconceito, acredita que seria possível de ter essa parada cardiorrespiratória com a medicação. E isso não tem como acontecer. Então, você pode, como médico, também ter toda a segurança do mundo de passar por um processo prescritivo. Para resumir, então, a nossa principal função dentro desse sistema endocannabinoide é promover uma homeostase, uma regulação de diferentes funções no nosso corpo.
E quando o nosso próprio sistema não está conseguindo fazer isso, suplementar substâncias fitocannabinoides que vão interagir da mesma forma nos receptores podem promover para o nosso organismo esse estado de homeostase. E aí a gente vai ter uma ação direta no próprio sistema endocannabinoide, mas também em outras ações do organismo, como, por exemplo, controle de apetite, temperatura corporal, modulação do sistema imune, neuroproteção, ajude no controle de estresse e no desenvolvimento de neurônios, controle de memória, aprendizagem, o controle de dor e de estresse, o ciclo do sono e até mesmo as plasticidades neuronais. E aí, beleza. A gente já sabe, então, tirar as 3 principais dúvidas do nosso paciente, que são as que geralmente vêm junto com o preconceito. Não é milagroso, ele interage com o sistema, e aí por conta disso que ele pode agir em diferentes patologias. Ele não vai te deixar doidão, provavelmente porque a gente vai conversar com ele que o tratamento é muito diferente do uso recreativo, são substâncias diferentes. Ele não pode ter overdose com essa medicação e não vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, porque não tem como isso acontecer. Mas geralmente essa pessoa que chegou até você no consultório para iniciar um processo de tratamento com cannabis medicinal ou que você vai abordar, é uma paciente que já está frustrada ou frustrado com o tratamento que ele já vem fazendo. A maior parte dos pacientes que chegam para mim, eles já tentaram outros tratamentos farmacológicos, tiveram algum efeito colateral ou, pior do que isso, não tiveram eficácia no tratamento. E aí eles estão procurando uma nova alternativa. Isso facilita com que a gente já tenha dentro do nosso processo de estratégia de prescrição a primeira etapa muito bem sedimentada, que é definir se essa enfermidade que o paciente tem, ela realmente pode ou não ser tratada com cannabis medicinal. É uma grande facilidade para quem trabalha com cannabis, porque muitas vezes o paciente já chega diagnosticado, e a gente só confirma esse diagnóstico. E aí a gente precisa também aprender a filtrar o que consegue ser tratado do que não consegue ser tratado. Recentemente, uma paciente foi até o consultório porque ela leu na internet que se ela tratasse com a quimioterapia junto com o cannabis, o cabelo dela não caía. E isso não existe. Não existe essa possibilidade de acontecer. O tratamento com cannabis dentro da oncologia, ele está vinculado a outras alternativas que a gente vai ver hoje, mas não definitivamente ao tratamento de queda capilar. E isso é interessante porque a gente já vai alinhando com o paciente as expectativas de tratamento. E aí, na anamnese, a gente precisa identificar alguns fatores importantes para selecionar melhor o tipo de cannabis que a gente vai prescrever para o nosso paciente, que é a etapa mais difícil e mais desafiadora da nossa prática clínica. A gente tem que avaliar se esse paciente tem alguma comorbidade, principalmente comorbidades psiquiátricas que possam atrapalhar a interação, por exemplo, com moléculas de THC, se ele pode ter algum tipo de interação medicamentosa, e aí acho legal vocês ficarem atentos. Na Leve a gente tem aulas de interações medicamentosas para que vocês aprendam um pouco mais sobre isso de forma mais detalhada. E se ele tem algum tipo de experiência prévia com cannabis. Eu sempre pergunto para o meu paciente se ele já usou cannabis medicinal ou recreativo na vida. E qual que é a intenção de saber isso? É saber se o nosso paciente ele é hipersensível ou não ao THC. Porque existem algumas condições onde o nosso paciente precisa ter uma maior atenção no processo de prescrição. O que eu quero dizer com isso? Existem condições clínicas do nosso paciente onde a prescrição do THC ela vai precisar ser mais criteriosa. Ela vai precisar ter uma concentração menor ou ausente em alguns momentos. Eu vou destacar com vocês coisas importantes. Então, por exemplo, um paciente menor de 21 anos de idade, ele ainda não teve o desenvolvimento neuronal completo. Portanto, a gente sempre tende a iniciar a prescrição desse paciente com substâncias ou à base de canabidiol isolado, ou o que a gente chama de broad spectrum, que ele vai ter a isenção do THC.
Mas isso não significa que esse paciente, por ser menor de 21 anos de idade, não vai usar, por exemplo, um full spectrum algum dia na vida. É muito comum você ver criança ou adolescente sendo tratado com substância full spectrum, que tem ali 0,2, 0,3% de THC na formulação. Aí você fala, nossa, o médico que prescreveu, ele é maluco? Não. Porque muitas vezes essa microconcentração de THC, ela não vai promover psicoatividade a nível cerebral, mas ela vai intensificar a ação dos outros canabinoides, que é o que a gente vai olhar no próximo slide como o efeito entourage, o efeito comitiva, que aumenta a ação desses receptores sobre os outros canabinoides. Mas a gente sempre tenta deixar o THC para um segundo momento. Se esse paciente tiver o benefício clínico com uma substância broad spectrum, por exemplo, a gente deixa o THC para depois dos 21 anos de idade. Paciente que já teve abuso de substâncias por conta de uso recreativo de cannabis, a gente evita a prescrição de THC isolado, porque THC isolado vai se confundir muito para esse paciente como um uso recreativo. E aí ele vai acabar abusando da medicação também, tá? Então eu deixo aqui nesse slide para lembrar vocês. A esquizofrenia, ou parentes de primeiro grau com esquizofrenia, transtornos psicóticos, ou transtornos psiquiátricos graves não controlados, onde tem delírios visuais e auditivos, a gente não prescreve THC. Essa talvez seja a grande contraindicação ao uso do THC que a gente tem na medicina. Não prescrevemos em hipótese alguma nessas situações. Pelo menos não com segurança científica até o momento. A mesma coisa entra aqui, aquele paciente que relata para você que quando fez uso recreativo de cannabis, teve esses delírios perseguitórios, auditivos, visuais. Você vai evitar também a prescrição de qualquer concentração de THC, porque você pode evoluir para um paciente, por exemplo, que tem uma tendência a um transtorno esquizofrênico, e você, com o THC, pode determinar o início dessa crise. Gravidez e lactação são duas condições onde não temos estudos científicos para prescrição de nenhuma molécula à base de cannabis. Então, esquece. O paciente chegou na sua frente com uma condição clínica que é tratável com cannabis, mas está grávida ou lactante, ela não vai receber essa prescrição. Tem que tomar muito cuidado com o idoso frágil em formulações que possuem maior concentração de THC. Isso porque esse paciente pode ficar levemente psicoativado e gerar uma maior tendência a quedas durante a madrugada, quando levantar, o que pode intensificar fraturas, e a gente sabe que nessa população especificamente, isso eleva o risco de morbimortalidade. Então, sempre que você precisar de maiores concentrações de THC num idoso frágil, saiba orientar muito bem a família de estar próximo dele numa situação de uso dessa medicação. Isso não significa uma contraindicação, mas um cuidado maior, ok? Antigamente a gente tinha medicações à base de cannabis no Brasil regulamentadas para uso inalatório, e aí pacientes com DPOC obviamente não iam fazer esse uso. Hoje isso está proibido no Brasil. E pacientes que têm doença cardíaca instável, a gente tem que lembrar que o THC pode promover aumento de frequência cardíaca abrupta. Então a gente evita também concentrações muito altas de THC. Eu vou só fazer um resumo aqui no final. Eu não disse em nenhum momento que a gente não prescreve THC em hipótese nenhuma para essas condições. A única condição são as doenças psiquiátricas, esquizofrenia, psicose e transtornos psicóticos graves. Todas as outras são só para você ter mais cuidado. Porque toda vez que eu falo esse slide, no final da aula alguém vem lá e pergunta para mim assim, mas você falou que o paciente que é menor de 21 anos não pode THC. Na verdade, ele pode. Ele só precisa de um pouco mais de cuidado. Você vai ser um pouco mais criterioso nessa prescrição, ok? Dentro desse tratamento especificamente, quando você decide a dose, a gente tem que lembrar sempre do primeiro mantra do cannabis medicinal, que vai guiar todos os seus casos clínicos, que é o start slow, go slow, stay low. O que significa isso? O nosso sistema endocannabinoide, ele é único.
Da mesma forma que o meu pode interagir com 10 miligramas de canabidiol e ter uma resposta esplêndida, o da pessoa do meu lado pode precisar de 50 miligramas e vai ter uma resposta ainda não esperada por aquilo que a gente estava tendo. Portanto, a gente só vai saber quanto vai ser a dose de uma determinada patologia para ser controlada se a gente for definitivamente tateando esse aumento de dose gradual com o nosso paciente. Portanto, sempre você vai começar com uma dose baixa e vai aumentando lentamente, acompanhando a evolução clínica do teu paciente para que você consiga controlar essa condição na menor dose possível. Isso torna o tratamento para o teu paciente mais acessível financeiramente falando e também você sempre com uma possibilidade de margem de alteração de dose quando você tiver alguma complicação dentro do quadro. Então sempre lembre desse mantra, começa devagar, aumenta devagar e tenta ficar na menor dose possível, sempre com uma margem para uma possibilidade de aumento caso você tenha essa necessidade com uma complicação da patologia. Essa é uma parte importante. Algumas semanas atrás a gente estava explicando sobre isso, ficamos alguns minutos nessa condição, e aí 10, 15 minutos depois uma pessoa falou assim, eu tô com uma dúvida aqui de um caso meu, qual a dose que eu prescrevo para tratamento de ansiedade moderada? Aí eu falei, lembra do Start Slow, Go Slow? Não tem uma dose. E aí, para algumas pessoas que são mais céticas, que precisam ter uma bula lá, falando, para tal condição é isso e tudo mais, não funciona. Cannabis medicinal não é dessa forma. Ela vai um pouco contra a maré do que a gente aprendeu, por exemplo, para tratamento de hipertensão, diabetes, dislipidemia, etc. Quando você, então, já fez toda a anamnese, você precisa definir efetivamente qual o produto que você vai escolher. E aí, dentro dos produtos, a gente tem 3 famílias de produtos medicamentosamente falando. As quimiovariantes do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. A quimiovariante do tipo 1, ela é uma medicação mais rara de ser encontrada, porque ela é basicamente THC como personagem principal. Pode ser, por exemplo, uma substância de THC isolado, ou onde o THC seja o grande personagem do remédio. Essas substâncias, elas têm ação muito, muito particular dentro da medicina. A gente vai usar, por exemplo, para um paciente com um cuidado paliativo, ou para um paciente em dor crônica intratável, que já tentou de tudo, inclusive outros derivados de cannabis e nada está resolvendo, porque essa prescrição do THC de forma específica, ela vai ser psicoativa para o paciente, mas a gente vai usar ela em situações onde ser psicoativa pode trazer benefício para ele. Pensa num paciente paliativo que não está conseguindo comer, está com muita dor, muito ansioso, não dorme. Você consegue melhorar o apetite dele, melhora a sonolência, ele fica um pouco mais animado e, obviamente, pode ter um efeito psicoativo em conjunto. Depois a gente tem a quimiovariante do tipo 2, que é quando a concentração do canabidiol e do THC estão praticamente na mesma proporção. Aqui vocês vão encontrar, por exemplo, produtos 1 para 1, canabidiol na mesma proporção que THC. Essas formulações, elas já são usadas em várias condições de tratamento na medicina. Como, por exemplo, dores crônicas mais graves, pacientes oncológicos que estão em tratamento de quimioterapia, principalmente para tratamento de náuseas refratárias ao quimioterápico. A síndrome de Tourette, a esclerose múltipla, a demência de Parkinson, os quadros de autismo mais graves, cursando com agressividade, são medicações mais utilizadas aí em relação à quimiovariante do tipo 2. Depois nós temos a quimiovariante do tipo 3, que é quando o canabidiol se torna o personagem principal. E aí dentro do tipo 3, a gente tem 3 possibilidades. Nós temos o canabidiol sozinho, que é o canabidiol isolado. Nós temos a substância broad spectrum, que significa que ela vai ter canabidiol, vai ter outros fitocannabinoides, como por exemplo, CBN, CBG, THCV, fitocannabinoides da planta, como terpenos e flavonoides, que dão cheiro e gosto, mas ela não vai ter alguma substância. E geralmente, na prática clínica, a gente vai ver que os broad spectrums
não tem THC. E nós temos as substâncias full spectrum, que vão ter 99,8% de canabidiol e ou outros fitocannabinoides, e no máximo até 0,3% de THC na formulação. Essa substância, ela é a mais utilizada no mundo todo, a full spectrum. Por quê? Ela é o nosso grande coringa de prescrição. Toda vez que o nosso paciente já usou uma grande concentração de canabidiol, 99,8% ali da formulação, esse canabidiol vai se ligar rapidamente ali nos receptores canabinoides, principalmente lá no receptor CB1. E aí a gente vai ter 0,2%, uma quantidade pequenininha, de THC indo até esse receptor tentando se ligar nesse local. Quando esse receptor ocupado por canabidiol recebe a informação do THC, ele não consegue se ligar, o sítio está ocupado, mas ele promove, portanto, uma intensificação da ação do canabidiol nesse receptor, que é o que a gente chama de efeito entourage, ou potencialização de efeito comitiva, onde o nosso paciente com menos dose tem um efeito terapêutico maior. Então, sempre que você tiver na dúvida de qual tipo de cannabis medicinal prescrever, você vai responder na sua cabeça duas coisas. Primeiro, esse paciente, ele já usou cannabis antes, recreativamente, por exemplo, e teve algum efeito psicoativo muito fora do normal? Não. Ele tem esquizofrenia, parentes de primeiro grau com esquizofrenia, transtorno psicótico grave agora, nesse momento? Não. Então, se você está na dúvida, vai no full spectrum. Você vai prescrever a melhor substância para o teu paciente, vai conseguir tatear a dose, tendo um efeito potencializado e, consequentemente, uma resposta clínica melhor para o teu paciente. Se você responder sim para algumas dessas duas perguntas, você já vai ter que trocar de produto. Você vai evitar THC. Então, você vai para um broad spectrum ou para um isolado. Agora, se você está precisando tratar uma condição mais grave e esse paciente não tem contraindicação para o THC, como, por exemplo, um quadro oncológico, provavelmente você vai tentar aumentar a concentração do THC e trabalhar numa substância 1 para 1. Fechado? Mas, na dúvida, lembra sempre da substância full spectrum. O fato de eu falar para vocês que a gente não tem uma dose para cada condição terapêutica não significa que nós não temos alguma referência de dose na literatura. A gente sabe hoje que quando a gente está tratando um paciente com até 20 miligramas de canabidiol no dia, a gente está tratando condições com dose baixa. Então, são quadros mais leves, como, por exemplo, uma cefaleia tensional, um quadro de estresse, ou um paciente que está já em final de tratamento, que você já está retirando a medicação. Entre 20 e 100 miligramas, a gente está tratando doses moderadas. Então, a maior parte dos nossos pacientes vão ficar entre 20 a 100 miligramas. Para quadros de depressão, ansiedade, fibromialgia, insônia, Alzheimer, todos eles vão estar aqui. E condições mais graves, o paciente geralmente vai passar de 100 miligramas por dia de canabidiol. Já o THC, a literatura diz para a gente começar com doses muito baixas, de no máximo 2,5 miligramas, se for utilizar, e de preferência no período noturno, para que a psicoatividade gere essa sonolência durante o sono. Mas eles dizem que pode ser bem tolerado pelos pacientes até 30 miligramas por dia. Se alguém aqui na aula já prescreveu THC, sabe que essa informação de bem tolerado até 30 miligramas por dia, ela é no mínimo esquisita na literatura. Porque muitas vezes com 5, 6 miligramas de THC, o paciente pode ter uma hiperativação psicoativa e ficar realmente muito agitado, muito num estado high mesmo. Então, geralmente a gente trabalha doses de THC bem pequenas mesmo ao longo do dia. E lembrem sempre, start slow, go slow. Não é porque você vai tratar uma condição que você imagina que a dose dela é numa dose média, que esse paciente precisa chegar numa dose média. Às vezes, com uma dose baixa, ele tem uma resposta que surpreende. Então, sempre devagarzinho e tateando a dose com eles. E aí, quando você pensa em escolher, então, o melhor produto,
é importante que você tenha uma marca de confiança para essa prescrição. E aí eu vou deixar aqui com vocês nessa tela, basicamente, os 3 carros-chefes da prescrição da FSB, para vocês entenderem que dentro do que eu acabei de explicar, a gente tem a possibilidade de ter diferentes prescrições dentro de uma mesma marca. A FSB, por exemplo, tem um óleo quimiovariante do tipo 2, que tem um equilíbrio 1 para 1 entre THC e CBD. É um óleo de 300 miligramas de canabidiol para 300 miligramas de THC em 30 ml. Ao mesmo tempo, a gente tem um broad spectrum com isenção de THC, ou seja, um broad spectrum THC free, que ele vai ter por volta de 3.000 miligramas de fitocannabinoides, onde o canabidiol é o principal, mas vão ter outros juntos, causando o que a gente chama de mini efeito entourage, junto dentro dessa formulação. E a gente também tem o óleo full spectrum, que no caso da FSB a gente tem em concentrações diferentes. A gente tem em 1.500 miligramas, em 3.000 miligramas e 6.000 miligramas de prescrição. Beleza? Antes de eu apresentar o primeiro caso, alguém tem alguma dúvida? Eu vou dar até uma olhadinha aqui no chat, ver se alguém colocou alguma colocação, ou se alguém tiver alguma dúvida pontual, quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Doutor, você falou sobre a posologia. Eu já prescrevo e eu sempre começo a prescrição com uma gota sublingual e assim eu vou moderando essa dosagem a cada 2 dias. Nós vamos aumentando até buscar a dose ideal, que é a dose que o paciente ele não teve efeito colateral, que seria às vezes ânsia, sono, alguma coisa do tipo, e a gente vai procurando, ajustando, porque tem pacientes que, quando você coloca uma dosagem, por exemplo, de 4 gotas de manhã e 10 à noite, às 4 de manhã já deixa ele muito sonolento. Então, eu trabalho de uma maneira que eu diminuo as de manhã e coloco mais para a noite, e assim, porque eu tô levando isso, porque tem pessoas que nunca prescreveram, e quando não se fala, não tem dose ideal, a pessoa que nunca prescreveu, ela tem muito medo de começar, porque eu no começo eu tinha muito medo, e eu lia muito, falava, gente, como não tem como, né? Então, eu entendi que quando você inicia com uma gota, você acha a dose ideal muito rápido e precisa dessa continuidade, desse acompanhamento diário para encontrar a dose ideal, né? É isso mesmo, você está perfeita, Duda. Cada um acaba, dentro da prática clínica, achando uma forma, né, de se dar bem aí nesse processo prescritivo, porque a gente realmente não tem um guideline, assim, de prescrição. Então, tem pessoas que começam com uma gotinha de 12 em 12 horas e vão gradativamente aumentando de gota em gota. Eu, particularmente, eu gosto de começar com uma dose próximo de 8 a 10 miligramas no dia, dividido em gotinhas do produto, e aí eu vou aumentando gradativamente, mas eu coloco como se fosse uma meta para o meu paciente. Falo assim, a gente vai começar, por exemplo, com 3 gotinhas de manhã e 3 à noite. Aí, daqui 4 dias eu quero que você aumente para tanto e tanto, daqui mais 4 dias tanto e tanto, que aí a gente vai chegar nessa dose e eu vou te ver. Aí a gente vai gradativamente conversando nessa consulta, se com a dose que ele já está bem, se com a dose anterior ele estava se sentindo melhor, o que a gente consegue ir mesclando. Mas isso é de cada um mesmo, assim, mas uma ótima colocação sua. Tem muita gente que eu conheço que vai fazendo esse tateamento de uma em uma gota mesmo. É bem comum. Eu vou tentar contar com a participação